Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa que não é um programa proselitista, mas um programa que tem como personalidade, característica, objetivo e principalmente a finalidade de falar sobre a Parashat HaShavua, ok? E é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dudani, o Gabriel Kalev e a Ariela Fesset. Não é um programa proselitista, ok? Mas um programa feito, um projeto feito especialmente para a minha família, para falarmos sobre palavras de Torá, uma mesa redonda e tentarmos buscar soluções dos problemas contemporâneos à luz da Torá, ok? Essa semana estudando a Parashat de Miketz, né? E hoje iremos falar sobre a primeira, segunda e terceira aliá nesse programa. Ok, então essa primeira aliá vai do capítulo 41, do Pasuk 1 até no Pasuk 14, essa primeira aliá. Vamos fazer a brachá da leitura da Torá, para não falarmos palavras de Torá em vão, e aí a gente vai falando por tópico, explicando o que a Parashá vem falar para a gente, vem trazer qual a mensagem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venat lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém e amém. E começa falando sobre passaram-se ao fim, ou passaram o fim de 2 anos, e o Paró, ou faraó, teve um sonho. Ele estava de pé, próximo ao Nilo, quando de repente 7 belas vacas, de aparência saudável, emergiram do Nilo e pastaram na grama do brejo. Então outras 7 vacas feias e magras emergiram do Nilo e passaram perto das outras vacas que já estavam na margem do rio. E 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Aí Faraó despertou. Até aqui, você já conhece essa história, a gente vai falando por tópico. A Parashá continua falando que ele voltou a dormir então, teve outro sonho. E aí fala que ele viu então 7 espigas de grãos boas, fartas, e cresceram de uma só arte, 7. E depois subitamente outras 7 espigas cresceram que não eram tão boas assim, que vieram do vento leste. E aí elas devoraram as outras espigas. E fala que o faraó despertou então. Agora ele tinha um sonho, ou seja, um sonho completo. E na manhã seguinte, então, a sua mente fervilhava, diz aqui. E ele enviou, então, mensagens convocando todos os sábios do Egito, de Mitzrayim. E o faraó, então, contou-lhes os sonhos, mas não houve quem pudesse dar uma interpretação satisfatória para o faraó. E aí fala, aqui sim, já no Pasuk 9, o copeiro-chefe, né, do caso que serviu vinho ao faraó, disse: eu tenho que recordar agora os meus crimes hoje perante você. E Faraó estava zangado conosco, ou seja, e colocou-me preso na casa do capitão da guarda, junto com o copeiro-chefe. E nós dois então sonhamos na mesma noite. Cada um de nós teve um sonho, claramente descrevia o seu destino. E havia, olha o que ele diz, havia um jovem hebreu conosco, e diz um escravo do capitão da guarda. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele os interpretou. Ele deu a cada um de nós uma interpretação plausível e as coisas aconteceram assim como ele interpretou. O faraó então devolveu-me a minha posição enquanto o padeiro foi enforcado. O faraó enviou um mensageiro a Yosef. Yosef foi convocado e eles o fizeram sair rapidamente do calabouço. E ele cortou o cabelo, especialmente para o rei, trocou as suas roupas de prisioneiro e então veio ao faraó. Até aqui a primeira aliá. Então nós vimos aqui, eu acho interessante quando falo que rapidamente, eu volto a falar que as coisas, lógico que demorou, Yosef demorou um tempo em Mitzrayim, no Egito, na prisão e etc. Mas nós vemos que mesmo demorando 22 anos praticamente, Deus tinha pressa
né, que as coisas acontecessem. Até mesmo quando o próprio Yosef vai interpretar o sonho de Faraó, ele fala: Deus tem pressa em fazer isso. É uma coisa pessoal minha, que eu vi, que eu tenho batido nessa tecla, de que parece que as coisas vão acontecendo sucessivamente e que me parece que Deus, o Eterno, aqui tem pressa com que todas essas coisas aconteçam. Bem, aqui diz o ensinamento por que os feiticeiros egípcios não foram incapazes de interpretar os sonhos. Nós vamos ver através de Rashi, o Midrash vai falar também, Baikayé, o Risconim, Abravanel vai dizer que os sábios do Egito, ou seja, os feiticeiros, não os sábios, perdão, os feiticeiros, eles tentaram interpretar e não conseguiram. Alguns deles interpretaram dizendo que o faraó, o Paró, iria ter 7 filhas e queria enterrar 7 filhas, ou queria ter 7 filhas e iria conquistar 7 reinos. E aí Irash vem dizendo que não, isso não seria prudente interpretar dessa maneira, porque nenhum rei vai entrar em guerra com 7 nações ou com 7 reinos ao mesmo tempo, isso não poderia existir, ok? E que 7 filhas também não seria uma interpretação plausível. E aí vem falando que tudo isso aconteceu porque Deus então não permitiu com que cegasse os feiticeiros, né? Até porque os feiticeiros disseram não poderia ser 7 vacas, porque pela lei da física não poderia 7 anos não poderiam ser 7 vacas, 7 anos, porque os anos não poderiam acontecer ao mesmo tempo. Então por isso que eles deram a interpretação da filha. Mas tudo isso aconteceu porque Deus assim cegou e selou essa interpretação aos feiticeiros, justamente para dar um mérito para Yosef. A faísca da Hassidut, ou Hassidut, nos traz um ensinamento muito interessante. O sonho de Faraó é o próprio começo da história do exílio egípcio. O sonho predisse uma escassez que por fim causou o estabelecimento de Yaakov e de sua família em Mitzrayim, no Egito, onde uma geração depois eles foram escravizados. Em tempos de exílio, o povo judeu se vê forçado a resistir à oscilação entre 2 modos de vida contraditórios: o amor a Hashem, a Deus, nos momentos de oração, e então a imersão total no mundo físico durante o seu trabalho e questões pessoais durante o resto do dia. Os ensinamentos racídicos comparam esta situação a um sonho, porque em um sonho podem ocorrer simultaneamente 2 fenômenos opostos contraditórios. A alusão a essa ideia, o precursor do exílio egípcio, cuja história é relatada nesta paraxá, foi registrada na Torá como um sonho. É muito interessante, nós vemos também em outro momento, se eu não me engano, no Tanakh, eu não me lembro, até tem uma música que fala que quando nós voltaremos a Tzion, estaremos como que os que sonham. Parece um sonho. Não parece um sonho que a gente voltou, falar, estamos sonhando que voltamos. Não, era que o exílio era um sonho. Muitas vezes nós estamos vivendo aqui e esse exílio parece um pesadelo, ou parece um sonho, parece que não, sabe, a gente está meio que como se nós estivéssemos sob efeito de alguma bebida. E aí quando a gente chega em Eretz Israel, quando o Eterno fizer voltar todos os cativos de Judá e de Israel a Jerusalém, e estaremos ali com canções, ali a gente parece que vai estar, agora sim eu acordei. Isso é real. Ou seja, não é, as pessoas às vezes interpretam de maneira diferente, né? Quando nós chegamos em Sion, parece que estávamos sonhando, ou seja, isso não é real. Na realidade é o contrário. Aquilo é real. Quando nós estivermos morando em Eretz Israel, com Beit HaMikdash, brevemente em nossos dias, com a vinda de Mashiach, a gente vai estar como se agora nós acordamos. Essa é a nossa verdadeira vida. O exílio aqui que nós estamos vivendo, parecia que isso era um sonho, né? As coisas não funcionam muito bem direito. Então é praticamente isso, é essa mensagem que também o sonho vem trazendo para a gente. Yosef era uma pessoa justa, um tzadik, né? E sonhou que trabalhava no campo com seus irmãos. Aqui trazendo um outro ensinamento para a gente. E amarrando os seus feixes no casario, e Faraó, que era um homem mau, teve um sonho que não envolvia nenhum esforço à sua parte. É essa mensagem que traz aqui. Isto relata o fato de que todos nós, ou todos os assuntos de santidade, requerem esforço, assegurando-nos de que o que recebemos de Deus, em retorno, não deveria ser o imerecido pão da vergonha. Isso está lá registrado em Talmud Yerushalayim, no Tratado de Orlá.
Quando uma pessoa se dedica com sinceridade ao trabalho, ele tem a promessa de sucesso, de que você trabalhou, então você encontrou. E isso está lá também em Megillah 6b. Na realidade, o sucesso que a pessoa é capaz de alcançar está muito além da expressão do esforço que ela investiu. Segundo o modelo de sempre ascender ao lidar com assuntos de santidade. O Zohar traz sobre uma coisa pra gente: se você se esforçou, se você trabalhou, se você lutou por aquilo e aconteceu, então é verdade, a bênção ela é verdadeira. Agora, se aquilo chegou até você sem esforço, duvide, porque você não se esforçou por aquilo, aquilo não é uma brachá, não é uma bênção verdadeira, aquilo não vai se concretizar. Isso traz pra gente, reafirmando o que diz aqui o Liktei Sihot, né, no volume 3, diz justamente sobre isso. Então fala aqui, José sonhou, e no sonho dele, ele amarrava, ele trabalhava, então ele lutou para cumprir atos de santidade, de mitzvot, né? Diferente no caso de Faraó, que não teve esforço nenhum no sonho dele. Quero trazer uma outra mensagem aqui sobre o fato de você se esforçar para cumprir mitzvot e atingir níveis de santidade. Já aconteceu vários momentos na minha vida de passar por algumas dificuldades financeiras e eu ficar triste, chorando quando chega um Yom Tovim, um Shabbat, e aí a gente não tinha os recursos financeiros totais disponíveis para a gente passar um Shabbat ou passar um Yom Tov dignamente, né, com tudo esbanjindo. E aí muitas vezes eu fiquei triste, mas eu aprendi que nós devemos nos esforçar para cumprir as mitzvot. Ela não vem de maneira fácil. Por exemplo, um exemplo é açúcar, né? Muitas pessoas dizem que construir açúcar é algo simples. Mas, meu amigo, quando você vai colocar a mão na massa, quando você vai realmente fazer, não é fácil. Você tem que subir, você tem que procurar, ainda mais quando você mora dentro de uma cidade, para você fazer uma açúcar legítima, kasher, de segunda halakha, dentro de uma cidade, você procurar folhas de palmeira, você tem que sair um pouco da cidade. Às vezes aqui em Curitiba as palmeiras são muito altas, não são palmeiras pequenas, você tem que arrumar uma escada, arrumar um teçado, um facão, ou quando você não tem, você tem que pagar uma pessoa para que essa pessoa arrume. Lá, eu me lembro a primeira vez que eu tentei fazer açúcar sozinho, eu fui com o meu carro e eu cheguei lá na casa de um vizinho e disse assim: você pode, você me deixa eu arrancar umas folhas de palmeira, né? Tem que pedir. Ele pode, se você puder arrancar, arranque. A palmeira era alta, eu disse, poxa. Aí ele falou: você tem escada? Eu falei, não. Você tem algum teçado, algum facão? Eu disse, também não. Me caiu a ficha naquele exato momento. Eu disse, como é que você quer tirar então isso daí? Aí ele mesmo pegou uma escada emprestada, aliás, minto, engano, ele não tinha escada e eu tive que procurar. Eu vi que um quarteirão atrás tinha um pessoal trabalhando numa construção civil. Eu cheguei lá e disse, por favor, vocês podem me emprestar essa escada rapidinho? Peguei a escada emprestada, vi um quarteirão andando com a escada, coloquei a escada e aí o senhor, o vizinho que tinha me cedido, disse, você tem facão? Eu falei, puxa, não tem. Ele falou, tá, eu vou arrumar aqui um serrote. E ele acabou arrumando serrote. Eu fui tentar fazer, eu era baixinho, como eu sou baixinho, fui tentar serrar, não conseguia. Lá ele subiu, que ele era mais alto, era um senhor de idade, subiu e o serrote ainda estava cego, e ele fez todo o esforço e tirou, na realidade, as palmeiras, tiramos as folhas de palmeiras ali. E na hora de vir embora, como é que eu ia trazer essas folhas? Eu tive que colocar em cima do carro, que era uma Senic, imagina só. Coloquei em cima do carro, comprei um barbante, um fio, tive que amarrar e veio aquela coisa ali. É interessante, a gente passa por isso. Outra vez eu tive que fazer isso, eu tive que sair arrastando junto com a Dodani. A Dodani lembra disso, ela foi junto comigo. Nós cerramos aquilo dali, eu tive que sair arrastando, acho que umas 5 ou 10 quadras, arrastando as folhas de palmeira. Porque na época, da primeira vez eu não tinha carro, da segunda vez eu já coloquei em cima da Senic, é muito interessante. Depois eu fui lá e agradeci aos pedreiros que estavam na construção, comprei uma coca, um lanche, dei para eles lá. Para o senhor, depois eu levei um vinho bonito e dei para ele, disse muito obrigado por você ter me ajudado. Ele até achou que eu ia utilizar isso para fazer algum trabalho
de Umbanda. Ele falou, porque tem muita gente que é da religião Umbanda, né, que faz macumba, tal, etc, e usa isso para fazer a cabana deles. Eu falei, não, eu sou judeu e é para fazer Sukkot. Expliquei para ele, achou interessante. Enfim, então não é fácil você fazer a Sukkah. Você tem que se esforçar. Você martelar, farpa que entra no dedo e não pode reclamar, tem que estar feliz, alegre. Então não é fácil, você tem que se esforçar para fazer a mitzvah. Então aqui nós vemos que Yosef se esforçou, e a gente sempre deve se esforçar mais e mais para crescer de nível, espiritualmente falando, fazendo uma mitzvah de cada vez, e que a gente faça sempre isso e cresça sempre na vida judaica. Eu estou contando isso como exemplo de vida, né? Não é fácil, a gente tem que se esforçar realmente. Agora nós estamos vivendo esses dias agora, hoje que eu estou gravando esse programa, é o dia 24 de dezembro, aliás, hoje é dia 25 de dezembro, hoje é Natal, comemorado pelos cristãos, e também coincidiu desse ano da gente fazer a festa de Hanukkah, Baruch Hashem, e eu me lembro que eu estava sem vela de Hanukkah, não deu tempo de comprar. E eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração ao meu rabino, eu tenho ele como meu rabino, o Rabino Fit, que sempre, todo ano, é muito carinhoso comigo, é atencioso, é um grande tzadik. E lá no Beit Chabad ele cedeu pra gente as velas de Hanukkah gratuitamente, meu calendário, e obrigado. Que o Eterno possa abençoar cada vez mais você e a nossa comunidade aqui. E no último dia, já sexta-feira, eu fui lá no Beit Chabad, fui fazer uma pequena comprinha lá para Shabbat, né, de comida cacheira, e aí ele não estava lá, mas eu acabei pegando lá a caixinha, mas grato a ele, porque foi através dele que a gente consegue, então, cumprir também essa mitzvah. E nós cumprimos a mitzvah, né, de acender as velas, porque as velas estão lá em casa e nós estamos acendendo, Baruch Hashem, por isso. Bem, muito obrigado, Rabino Fitz, que o Eterno abençoe e guarde verdadeiramente. Então, aqui termina então essa primeira mensagem que traz pra gente, né, sobre a Hassidut. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechayom lo natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen ve'amen. Shalom aleichem, lechitraot.